Muito bem, meus amigos, vamos lá com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube com Ed Moreno, esse humilde jornalista que vos fala. E você pode participar do canal comentando aí, né? Pode comentar, você pode se inscrever no canal, você pode principalmente deixar o seu like aí, né? Que é clicar no joinha e deixar o seu like aqui para ajudar, né? No algoritmo para que o nosso vídeo seja indicado aí, né? Então, estamos continuando aqui desde novembro, do final de novembro, e continuamos o ano de 2025. E começamos bem devagar, né? Continuamos, né, de forma tranquila, mas é o canal que, né, se tornou a voz da população de Ponta Porã, né? E você pode participar, né? Além de participar, tem aí as situações, eu sempre falo aqui, né, que o canal Fatos, Informações e Opiniões não fica inventando factóides, né? Se tiver alguma denúncia, é só mostrar a denúncia, comprovar ela que nós estaremos divulgando aqui, né? Sempre assim, cobrando prefeitura, cobrando Câmara de Vereadores, cobrando Ministério Público, enfim, né? Nós estamos aqui para isso, tá bom? Vamos lá, começando então com as informações e vamos falar que a situação na Venezuela vai ficando cada dia pior, né, para o Maduro, que está apresentando os milicianos aí, que chega a virar meme, né, na rede de internet, né. Mas a escalada de tensões entre Estados Unidos e Venezuela ganha novos contornos nesta semana, com a chegada de mais um navio de guerra e um submarino nuclear norte-americano à costa venezuelana. O envio dos reforços ocorre enquanto Washington intensifica as acusações de envolvimento da ditadura de Nicolás Maduro com o narcotráfico. Depois de serem desviados temporariamente por causa da passagem do furacão Erin, 3 destroyers da classe Arleigh Burke voltaram a se dirigir ao Caribe, né, nesta segunda-feira, dia 25, ontem. Agora, o grupo naval será reforçado pelo US Lake Area, né, um cruzador capaz de lançar até 122 mísseis, superando o armamento dos destroyers que possuem 96 mísseis cada um. O US Newport News, submarino de propulsão nuclear da classe Los Angeles, também integra a operação. Ele dispõe de 24 mísseis e torpedos lançados horizontalmente, além de 12 tubos verticais para lançamentos simultâneos de mísseis Tomahawk. Enfim, né, o material bélico, o poderio bélico vai sendo aumentado lá na costa da Venezuela. E a presença dessas embarcações aumenta em mais de 50% o poder de fogo norte-americano na região, que ultrapassa todas as capacidades militares de Maduro. Os navios dos Estados Unidos até podem enfrentar ameaças, já que Caracas tem mísseis antinavio de origem chinesa, russa e iraniana. O ditador chegou a anunciar a mobilização de 4 milhões e meio, né? 4 milhões e 500 mil integrantes da Milícia Nacional Bolivariana, uma unidade paramilitar, que na verdade só tem 220 mil membros treinados. Depois fez uma convocação geral a fim de chegar a esse número por meios de voluntários. O efeito militar é fraco, já que a milícia opera somente armas leves. Ontem, Maduro disse que enviará à fronteira com a Colômbia 15 mil soldados de sua força de reação rápida, um pelotão de elite do exército venezuelano. Há ainda rumores, sem confirmação oficial, de que 3 navios de desembarque ligados à 4ª Frota dos Estados Unidos possam se juntar à operação. O patrulhamento aéreo com aviões espiões P-8 Poseidon permanece constante no Caribe. O governo Trump mantém a Venezuela sob pressão desde o primeiro mandato, sob a justificativa da ligação direta do regime de Maduro com o tráfico de drogas, né? Em 2020, o ditador venezuelano foi indiciado por narcoterrorismo em Nova York. Ele rejeita a acusação, a qual classifica como propaganda. Vale lembrar que em 2020, né, ele foi indiciado, né? E aí ele foi acusado de ser um narcoterrorista. Depois, essas acusações não foram retiradas justamente no governo Biden. O fortalecimento de cartéis mexicanos levou Trump a classificar o grupo Sinaloa como organização terrorista neste ano, além da gangue venezuelana Tren de Aragua. No começo de agosto,
Os Estados Unidos anunciaram uma operação militar permanente no Caribe contra o tráfico, utilizando parte da sua frota naval. E recentemente o foco agora é Maduro, cuja captura passou a valer recompensa de 50 milhões de dólares no começo deste mês. Neste contexto, a Casa Branca advertiu que empregaria toda a força contra Caracas e enviou os 3 destroyers. A mobilização do cruzador e do submarino era especulada desde o início da operação e foi confirmada na noite de ontem pela agência de notícias Reuters. Um diplomata norte-americano afirmou ao jornal Folha de São Paulo que a pressão deve se manter devido à prioridade dada por Trump no combate ao tráfico. Né? A coisa vai ficando mais feia lá para Maduro. Maduro não deve durar muito tempo, né? A gente já está dizendo isso há algum tempo aqui. E desde que assumiu Donald Trump, ele prometeu que os Estados Unidos agiria ali na Venezuela, né? E agora, né, 6 meses de seu governo aí, 6, 7 meses, né? Agora vai chegando a 7 meses de governo, ele cumpre o que prometeu, né? Enquanto isso, por aqui, né, o Lula está cometendo os mesmos atos e erros, né, de Maduro. Ele está desafiando o governo Trump, né? E tem muita gente que já está torcendo para que o Trump aceite, como aceitou lá as provocações do Maduro, né? Mas a gente sabe por que o Lula está fazendo isso. Ele está querendo recuperar a popularidade. E eu sempre digo também que não confio em instituto de pesquisa. Você vê que os institutos de pesquisa já foram pagos, né? O que ele estava mal antes e agora estão dizendo que ele ganhou um fôlego, né? Com esse sentimento nacionalista de defesa do Brasil, né? De repente viraram patriotas. Ele continua sem povo, ele continua sem apoio popular, mas os institutos de pesquisa estão dizendo que ele está ganhando fôlego, que a aprovação dele tem melhorado, né? Aquela história que a gente já conhece. E sem nenhuma necessidade, o inconsequente presidente do Brasil, o Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a se dirigir de forma desafiadora com relação ao presidente Donald Trump. O petista criticou a postura do presidente dos Estados Unidos em relação às Big Techs e insultou o presidente americano. Tem agido como se fosse imperador do mundo. Ele adora falar isso, né? O Maduro também, né? É bom o pessoal aí da esquerda não esquecer que o Maduro também adora falar isso. Com isso, o irresponsável petista arruma confusão com 2 gigantes, os Estados Unidos e as Big Techs, né? Algo desnecessário e que pode resultar em sofrimentos para o povo brasileiro. Na verdade, age como um debilóide, né? Que não está nem aí com o povo brasileiro. Ele pensa nos dividendos eleitorais, né? E vê nessa briga aí uma possibilidade, né, de ganhar notoriedade nesse sentido. O Maduro, é bom lembrar, também acreditava nisso, né? E continua ali, né, tentando. Ele já sabe que está ferrado, né? Ele já sabe que está ferrado, mas tenta se manter. É o que a gente sempre diz, né? E eu disse em relação a Maduro, em relação ao STF, aos ministros que estão ainda à caça de Bolsonaro, porque querem a qualquer custo colocá-lo na cadeia, né? Sem crime nenhum, imputando crimes que não existem, né? Atropelando a Constituição, simplesmente para tirar um opositor do caminho, no caso do Bolsonaro. E eu sempre digo, eles vão apostar até o fim, tiranos dificilmente voltam atrás. Eles vão dobrar a aposta até o final. Vão morrer atirando. Há tempos eu tenho falado isso. Vão morrer atirando antes das sanções. Eles vão ter problemas? Vão. E muito. Vão ser presos? Podem ser presos. Vão ser destituídos? Serão. Mas vão morrer atirando. E colocando na linha de frente os inocentes. É sempre assim. E já que nós estamos falando do Lula, né? O presidente surtou, né, ao descobrir uma nova sanção aplicada por Trump contra seu ministro. E essa sanção foi na semana passada, né? Na abertura da reunião ministerial de hoje, né, o petista Lula surtou e fez duras críticas à decisão dos Estados Unidos de suspender o visto do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Tá todo mundo avisando, vai dar problema. Ele está querendo ganhar, né, querendo colher os frutos eleitorais aí
com esses discursos de enfrentamento a Trump, Lula classificou a medida como inaceitável e um desrespeito não apenas a Lewandowski, mas também a outras autoridades brasileiras. Essas atitudes são inaceitáveis, não só contra Lewandowski, mas contra os ministros da Suprema Corte, contra qualquer personalidade brasileira, segundo ele. E durante a sua fala, Lula voltou a mencionar o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, acusando-o de estimular governantes estrangeiros contra o Brasil. Segundo o petista, o parlamentar teria incitado autoridades norte-americanas com base em informações falsas, comportamentos em que em sua avaliação deveria resultar em sua expulsão da Câmara. Não existe nada que possa ser mais grave, abre aspas pro Debiloid, né? Não existe nada do que possa ser mais grave que um cidadão que já deveria ter sido expulso da Câmara dos Deputados insuflando com mentiras e com hipocrisia outro Estado contra o Estado Nacional do Brasil. Isso é inexplicável, né? E a perseguição que eles promovem aos opositores não é inexplicável, né? Muita cara de pau, né? Só que tem desespero nisso aí também, né? Tem desespero nisso aí. Estão sentindo que a casa está caindo. Aos poucos, mas está caindo. E impressiona como o Brasil e Venezuela eles estão ficando parecidos, né? Muito parecidos, né? A semelhança é gigante, só não vê quem não quer. Lá como aqui, os ministros da Suprema Corte também defendem a soberania do país contra o imperialismo norte-americano. A ladainha é exatamente igual. Muda do idioma, né? No vídeo que tem aí circulado na internet, a gente vê Karslia Rodrigues, que é presidente do TSJ, que é o Supremo deles lá, né, da Venezuela. Ela fala fortemente em apoio ao ditador Maduro, né, em nome da democracia e da soberania venezuelana contra os Estados Unidos. Faz hora que a gente está avisando, estamos virando a Branezuela, uns falam Brazuela, né? Branezuela já tá aí, né? E os dois, quintal da China, né? Quintal da Rússia, enfim, é essa situação que nos aguarda. É bom o povo acordar. Vamos lá com os nossos anunciantes, os nossos parceiros comerciais, a Coop Home Office, que vem com um projeto moderníssimo, né? E que vai deixar a Ponta Porã ainda mais bonita. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer. Inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira e assim realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. É a Coop incorporadora e construtora, né? Que vem aí com esse prédio moderníssimo, né? E que já está com 3 anos e 7 meses de obras ininterruptas, né? Não houve interrupção de obra nesse período de 3 anos e 7 meses, né? 3 anos e 7 meses. E ali, né, na rua Deputado Aron Moreira, você pode ver que ele já está em fase de conclusão. O prédio localizado ali na Deputado Aron Moreira, entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João. E você pode conhecer esse interessante projeto, né? Esse projeto inovador que traz um novo conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Visitando o nosso plantão de vendas, que fica ali, né, na frente de onde o prédio está sendo levantado, ali em fase de conclusão. E, né, você vai entrar no supermercado Bom Gosto pela rua Deputado Aron Moreira, porque são 2 acessos, né, pela Deputado Aron Moreira, e ali no térreo, antes de você subir para fazer suas compras, você vai ver já, né, a linda maquete do prédio da Coop Home Office, né, e aí vai entender o funcionamento de tudo ali, né, no prédio, como é que vai ser. E claro, a nossa equipe no plantão de vendas está ali pronta para te recepcionar, vai te mostrar o projeto, a planta do projeto, né? Vai mostrar o funcionamento de tudo, né, da Coop Home Office, e vai mostrar para você que é perfeitamente possível adquirir um apartamento ali, porque eles vão te mostrar os planos que tem à disposição e você vai verificar como é possível adquirir apartamentos de 43
a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É a Coop Home Office que vem com esse projeto lindíssimo para modernizar e embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Hervais. E você sabe qual é o endereço do Sabor dos Encontros? Fica ali na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José, que é o Bob's Ponta Porã, né? Uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. Nessa trajetória de mais de 70 anos, de 7 décadas do Bob's, né? Essa experiência dá ao Bob's experiência e solidez para ousar e inovar. E é claro que os moradores de Ponta Porã e de Pedro Juan Caballero não vão deixar de aproveitar os descontos e benefícios exclusivos do Bob's, virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar o site bobs.com.br, vai ali na página fazer o seu cadastro, né? Deixar todos os seus dados certinho ali, né? E nesse cadastro você vai virar um Bob's Fan e vai gerar cupons promocionais. Nesses cupons você vai resgatar posteriormente e ali você vai aproveitar de todas as delícias do cardápio do Bob's Ponta Porã, com os variados sanduíches, acompanhamentos, né? Você vai ter também ali sobremesas, os deliciosos milkshakes do Bob's Ponta Porã, vai ter também saladas e café da manhã. Enfim, são vários e vários sabores que estão à sua disposição ali no Bob's Ponta Porã. Mais uma vez, o endereço do Sabor dos Encontros é na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã, né? O Sabor dos Encontros que veio para ficar aqui na fronteira. Ponta Porã, Pedro Juan Caballero. E vamos falar da CPMI, que é um dos assuntos que vem chamando a atenção. Aí a CPMI do INSS aprovou nesta terça-feira uma série de convocações para esclarecer as denúncias de descontos fraudulentos em aposentadorias e pensões investigadas no âmbito da Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, a CGU. E, ao todo, os parlamentares convocaram 17 autoridades, sendo 3 ministros de governo, um ex-secretário, 10 ex-presidentes do INSS e 3 técnicos e investigadores. Entre os principais chamados a depor na CPMI está Carlos Lupe, que era ministro da Previdência Social quando a fraude bilionária foi descoberta. E a lista de autoridades convocadas são essas aqui. Carlos Roberto Lupe, foi o ex-ministro da Previdência. Carlos Eduardo Gabas, também ex-ministro da Previdência. José Carlos Oliveira, Mohamed Oliveira Andrade, ex-ministro de Trabalho e Previdência. Marcelo Abirramia Caetano, ex-secretário da Previdência do Ministério da Fazenda. Lindolfo Neto de Oliveira Salles, ex-presidente do INSS. Renato Rodrigues Vieira, ex-presidente do INSS. Também outros ex-presidentes como o Leonardo José Rolim Guimarães, Alessandro Antônio Stefanuto, Elisete Berchiol da Silva Iuai, né? E Guilherme Gastaldelo Pinheiro Serrano e Glauco André Fonseca Wamborg, além de Leonardo Melo Gadelha. E também outros ex-presidentes que estão aqui: Edson Antônio Costa Brito Garcia, Francisco Paulo Soares Lopes, Eliane Viegas Mota, que era diretora de auditoria da Previdência e Benefícios da CGU, Bruno Oliveira Pereira Bergamaschi, delegado da Polícia Federal, Patrícia Betim Chaves, coordenadora da Câmara de Coordenação e Revisão Previdenciária da Defensoria Pública da União, a DPU, e Eli Cohen, advogado responsável pelas investigações particulares iniciais que culminaram na deflagração da Operação Sem Desconto. E além das convocações das autoridades, os parlamentares aprovaram uma série de pedidos de informação, acesso a documentos para aprofundar as operações, né, as apurações entre essa série de pedidos, né, estão aí, ó. Controladoria Geral da União, para que tenham acesso a documentos e auditorias sobre descontos indevidos e benefícios do INSS com foco na Operação Sem Desconto. Acesso na Polícia Federal aos autos da Operação Sem Desconto. No Supremo Tribunal, com acesso a informações sobre inquéritos e ADPFs relativas a desconto ilegais e ressarcimento das vítimas.
acesso a procedimentos envolvendo descontos indevidos da DPU, no TCU, relatórios, acesso a relatórios e de auditoria e fiscalizações, no INSS, Ministério da Previdência, processos administrativos e sindicâncias instaurados desde 2015, no Conselho Nacional da Previdência Social, acesso a atas e documentos de reuniões sobre gestão e descontos, na Procuradoria-Geral da República, autos do inquérito ou de inquéritos em procedimentos relacionados às fraudes. Então é isso, né? A CPI começa fulminante, começa para cima, né? E falando em CPMI, né, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, ficou profundamente desnorteado com a derrota que sofreu na disputa pela presidência da CPMI do INSS. Ia ser uma festa, né? Se eles tomassem a presidência e a relatoria aí da CPMI. Ele pretendia reviver os momentos em que teve oportunidade de exercitar inúmeros abusos na malfadada CPMI da Covid. Felizmente, para o bem do Brasil, naquela ocasião não deu certo. Ele pretendia reviver os momentos em que teve oportunidade de exercitar aqueles abusos ali, mas não conseguiu, né? A articulação inteligente e silenciosa da oposição, vale destacar, eles foram muito inteligentes, agindo de forma silenciosa, né? E essa articulação se contrapôs à soberba do senador amazonense, aplicando-lhe uma humilhante derrota. Aziz ficou tão incomodado com o fracasso que está cogitando abandonar a CPMI. Em entrevista ao Estadão, ele disse que não sabe se ficará na comissão e não escondeu o incômodo com a falta de articulação do Planalto, que resultou na derrota acachapante e humilhante. Ele está humilhado, ele está envergonhado e ele quer sair, é decepcionado. Ele disse que pode ser que o pessoal que faz parte da base apareça agora na CPI. Fora do comando, a participação de Aziz na CPMI certamente será medíocre. Melhor, né, ele cair fora, e é o que ele tem analisado, a possibilidade de abandonar a CPMI, né, depois dessa derrota humilhante. Está realmente fragilizado, e foi, né? Foi uma derrota humilhante. Já contava como certo que ele seria o principal responsável aí, né, pela relatoria, né? E na presidência da CPMI ele está arrasado, né? Vamos falar dos nossos parceiros comerciais, vamos falar da Solo Forte. A Solo Forte, que é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, com foco no manejo para alta produtividade das lavouras. E tem em seus quadros os melhores profissionais, experientes com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. Os profissionais da Solo Forte sempre trabalham colaborando estreitamente com os pequenos e grandes produtores rurais, utilizando decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. As equipes da Solo Forte estão sempre, constantemente presentes no campo, o que garante um acompanhamento de perto, próximo e personalizado de cada lavoura. E claro, né, sempre se preocupando com a segurança dos clientes Solo Forte, as equipes Solo Forte implementam práticas que aumentam muito a segurança das operações agrícolas, e isso é importante porque diminuem os riscos e protegem os investimentos dos clientes Solo Forte. E é claro que os profissionais da Solo Forte sempre utilizam do melhor e mais moderno, utilizam tecnologias avançadas e práticas inovadoras para melhorar a produtividade das lavouras, garantindo assim colheitas fartas, abundantes e de alta qualidade. É a Solo Forte trabalhando ao lado do pequeno e grande produtor rural em Ponta Porã e toda a região de fronteira. Vamos voltar a falar do governo Trump, porque agora tem uma informação interessante, né? O governo Trump está criminalizando queima da bandeira dos Estados Unidos. A pena é de 1 ano de prisão, o que deveria acontecer aqui no Brasil também, né? Porque os sais esquerdistas adoram pisotear, queimar a bandeira do Brasil, né? Já aconteceu muito isso aqui. O presidente norte-americano Donald Trump assinou ontem uma ordem executiva para criminalizar a queima da bandeira dos Estados Unidos. O anúncio ocorreu durante coletiva na Casa Branca. Agora, o novo decreto estabelece pena de 1 ano de prisão para quem for flagrado no ato de queimar o símbolo nacional, e não há possibilidade de liberdade antecipada. O contexto da medida envolve recentes protestos contra a política de imigração do governo, durante os quais manifestantes incendiaram bandeiras norte-americanas. Em todo o país, eles estão queimando bandeiras, afirmou Trump. Em todo o mundo, eles queimam a bandeira norte-americana. Se você queimar uma bandeira, você pega
um ano de prisão, sem saídas antecipadas, sem nada. Você pega um ano de prisão e pronto, foi o que disse o Donald Trump. E em 1989, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu por maioria de 5 votos a 4 que a queima da bandeira configurava expressão política, não sendo crime. Apesar desse precedente, Trump argumenta que o ato seria exclusivamente ofensivo e uma espécie de declaração de violência contra o país, de modo a conseguir reverter o entendimento anterior. Por meio de um tribunal muito triste, eles chamaram isso de o ato de queimar a bandeira de liberdade de expressão, segundo disse o Donald Trump ontem. Quando você queima a bandeira norte-americana, isso incita tumultos. Nesta segunda-feira, Trump também oficializou ordens executivas para abolir a fiança sem dinheiro para suspeitos detidos em Washington, D.C., e também em outras regiões dos Estados Unidos com normas semelhantes. O presidente decretou estado de emergência de segurança pública na capital e mobiliza tropas militares para reforçar a segurança local. O decreto prevê que, caso Washington não altere sua política sobre fiança, o governo federal poderá tomar algumas medidas, entre elas suspender decisões, serviços ou aprovações de financiamento para a cidade. O governo Trump foi fazendo uma limpeza lá, e é nessa hora que a gente sente uma inveja, né? Quem é de bem, né, sente uma inveja do que está acontecendo nos Estados Unidos. Está fazendo um limpa, né? Acabando com a arruaça de, principalmente, esquerdistas, né? Desses extremistas que acusam, né, os opositores de serem os extremistas. Aqui no Brasil deveria ser proibido queimar bandeira também, né? Aliás, o problema é que já não cumprem, né, mais nada aqui, as ordens aqui, né, não são obedecidas, principalmente por quem é de esquerda. E a justiça só pune quem que não é do viés de esquerda, né? Por isso tem acontecido essas aberrações aqui no Brasil. E o movimento Advogados de Direita do Brasil vai levar a organismos internacionais denúncias sobre violações de prerrogativas da advocacia no Brasil. A iniciativa prevê envio de representações à Organização das Nações Unidas, na ONU, e à Organização dos Estados Americanos e ao Instituto Internacional de Advogados, entre outras entidades que são de proteção, né, à advocacia e aos direitos humanos. Antes de chegar ao exterior, a denúncia será formalmente protocolada na Ordem dos Advogados do Brasil, que, segundo os organizadores, deve incluir os responsáveis pelas violações no Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. De acordo com o grupo, a medida busca dar visibilidade às arbitrariedades sofridas pela classe. É bom lembrar que teve gente da OAB, presidente e ex-presidentes aí, que estão de acordo com tudo que está acontecendo no Brasil, né? E eles também devem ser citados nesse relatório aí. Espero que eles sejam, né? E vamos lá falar de outro parceiro comercial muito importante nosso aqui, que é a Futura Soluções Agrícolas. A Futura, né? A Futura está conosco aí desde junho, e a Futura, ela está aí já há 11 anos, né, no mercado. A Futura Soluções Agrícolas, que é a distribuidora oficial da Eurofilt no Mato Grosso do Sul. A Eurofilt, que é uma empresa de filtros, uma empresa de referência, né, de filtros de alto desempenho para diesel, está presente em mais de 12 países e tem aqui no Mato Grosso do Sul como seu representante a Futura Soluções Agrícolas, que trabalha aí com máquinas, implementos agrícolas, vendas de imóveis rurais e urbanos, enfim, né, é uma empresa que tem como missão ser o parceiro estratégico do produtor rural e investidor na região de fronteira e arredores, oferecendo soluções agrícolas inovadoras, máquinas e implementos de alta performance e oportunidades em imóveis rurais que impulsionam o crescimento e a rentabilidade. Tudo com um atendimento consultivo e personalizado que transforma desafios em resultados. E, claro, tem como visão, né, como objetivo, ser a referência em soluções agrícolas e negócios imobiliários rurais da região fronteiriça de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Caballero, departamento de Lamambai, Paraguai, e suas redondezas, consolidando a atuação em Mato Grosso do Sul, expandindo para toda a região centro-oeste a longo prazo, e aí se tornar um nome reconhecido e essencial para o agronegócio em todo o Brasil e em todo o Paraguai, né? Esse é o grande objetivo aí da Futura Soluções Agrícolas. Quem está conosco também é a Conveniência Baturité, ali na rua Baltazar Saldanha, em frente à AGESUL, ali,
E já na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando, né? Fez um friozinho bom para tomar um vinho naquele ambiente familiar lá da Conveniência Baturité. Se você prefere uma cerveja mesmo no frio, lá tem cervejas mais geladas da cidade, né? Você também pode tomar uísque, tomar uma vodka. E com esse friozinho aí que fez aí no fim de semana e segue um pouco aqui, né? Já melhorou bastante, é verdade, mas ainda é uma boa pedida aquela cachaçinha de Minas, né, que tem lá na Conveniência Baturité, e nesse tempo de frio, né, sai bastante, né, bastante procurado, segundo o Carlinhos Dalzacker lá da Conveniência Baturité. Então, lá na Conveniência Baturité você vai tomar aquela cachaçinha seladinha, dose única, né, vários sabores, mas as que o pessoal procura bastante são as famosas raizadas, né? Você que não gosta de bebida alcoólica, você que não pode com bebida alcoólica, e as criançadas, né, a criançada e as pessoas que não optem, né, pela bebida alcoólica vão ter à disposição as variedades de sucos e refrigerantes, além de doces e salgados. E aquelas pessoas que não gostam de enfrentar as filas dos grandes supermercados, é só se dirigir à Conveniência Baturité, porque é uma conveniência muito sortida e com certeza você vai encontrar lá o que você precisa. Vamos lá com as informações esportivas, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, um recurso da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul para tentar anular a decisão que definiu a entidade como quando a parte que não se manifesta teve a negativa na segunda vara civil de Campo Grande negada, né? Teve a negativa registrada aí, né? E a juíza Cíntia Xavier Leterriello, para ela, né, a situação não tem previsão legal para interpor agravo de instrumento. Assim, a magistrada não conheceu o recurso da entidade ante o exposto, né, que dizendo não conhecer do recurso do agravo de instrumento por ausência de previsão legal no artigo 1015 da CPC, nos termos do artigo 903 do Código de Processo Civil. Após perder o prazo, a verdade é que a federação perdeu o prazo, né, e ela queria beneficiar a decisão que poderia, no caso aí, que pode beneficiar o Francisco Cesário, né, que foi afastado da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul. E a federação contesta a revelia, né, do caso e pediu um novo prazo para apresentar a contestação em ação que quer derrubar a diretoria. Essa situação jurídica ocorre quando uma das partes em um processo não se manifesta no prazo estipulado ou não apresenta a defesa. Comeram barriga e agora não dá mais, né? Não tem mais como. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Falar de Campeonato Brasileiro porque ontem nós tivemos 2 jogos para encerrar a 21ª rodada e uma goleada, né, foi registrada. Uma super goleada do Flamengo sobre o Vitória 8-0. E o Palmeiras fez 3-0 no Sport. Mas começou o jogo também, né? 3 minutos já estava 2-0 para o Flamengo. Atordoado, o time do Vitória não fez aí um bom jogo e acabou tomando uma goleada. Com isso, né, o Flamengo lidera 46 pontos, o segundo agora é o Palmeiras, com 42, o terceiro Cruzeiro 41, quarto Bahia 36, quinto Botafogo 32, sexto Mirassol 32, sétimo São Paulo 32, oitavo Bragantino 30, nono Fluminense 27, décimo Ceará 26, décimo primeiro Corinthians 25, décimo segundo Atlético Mineiro 24, décimo terceiro Internacional 24, décimo quarto Grêmio 24, décimo quinto Santos 21, décimo sexto Vasco 19. Abrindo a zona do rebaixamento, décimo sétimo Vitória 19 pontos, décimo oitavo Juventude 18 pontos, 19º Fortaleza 15 pontos e 20º Sport 10 pontos. O artilheiro da competição até aqui é o Caio Jorge do Cruzeiro com 15 gols, seguido aí com 4 gols a menos, Verrete do Vasco da Gama 11 gols, Arrascaeta do Flamengo 11 gols e o Pedro que foi a 10 gols, né? Agora pausa para o Campeonato Brasileiro porque nós teremos aí amanhã, né, o início das quartas de final da Copa do Brasil e nós teremos 3 jogos nesta quarta e um na quinta-feira. Às 18h30 amanhã, na Arena MRV, na Arena Galo, o Atlético Mineiro faz o clássico contra o Cruzeiro no jogo de ida. Depois tem o jogo da volta no dia 11 de setembro. Na Liga Arena, lá em Curitiba, o Atlético Paranaense vai receber o Corinthians às 20h30, é um dos jogos da TV. O outro jogo da TV vai acontecer lá no São Januário, o clássico carioca Vasco e Botafogo. E na quinta-feira, em Salvador, tem Bahia e Fluminense. Esses são os confrontos aí das quartas de final
da Copa do Brasil. São essas as informações de momento. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no YouTube, né, com o canal Fatos, Informações e Opiniões. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.